Glorificado seja o nome do Senhor. Já vou ler a palavra de Deus também, que está aqui em Mateus, capítulo 21. Aleluia, a palavra em Mateus. Aleluia, a palavra em Mateus, capítulo 21. Vou aqui ler aqui. Aleluia, esta palavra. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E deixar aqui estes versículos da palavra de Deus. É o capítulo 21, versículo 12 e 13, que diz desta maneira: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Aleluia, glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que a tua palavra venha, meu Deus, ser poderosa. Aleluia. A tua palavra, ela é poderosa, mas ela, esta noite, com o seu poder, venha, meu Deus, operar através do poder da tua palavra, age de todas as maneiras que o Senhor quer agir. Tudo quanto o Senhor está no teu coração e te apraz fazer, venha fazer, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero pregar sobre o tema hoje, um tema, porque tanto mundanismo nas igrejas de hoje. Não é à toa que este acontecimento se dá exatamente no templo, porque a Bíblia fala que Jesus entrou no templo e lá estavam os cambistas que estavam ali vendendo no templo. Fazendo ali as suas vendas, mas, porém, Jesus, ele ficou muito indignado, irmãos, com aquela prática, porque exatamente quem deveria inibir essa prática, quem deveria impedir, deveriam ser os sacerdotes, ou aqueles que tomavam conta do templo, que eram os guardas do templo. A Bíblia fala que existia naquele tempo os capitães do templo, os sacerdotes. Então, eles deveriam impedir essa tal prática dentro do templo, que hoje é a casa de Deus, ou a congregação. E estes cambistas estavam lá vendendo, fazendo as suas vendas lá dentro do templo, pois o templo de Deus não foi feito e nem construído para nele se fazer venda, ou dele alguém se apropriar para fazer nele comércio, não. Pois
quando nós construímos uma igreja, uma casa de oração, é exatamente para isso, é para adorar o nome do Senhor lá. É para bendizer o nome do Senhor. E este templo também foi construído naquele tempo exatamente para isto, para eles bendizerem, para eles lá buscarem ao Senhor, pois era lá que eles iam oferecer o sacrifício a Deus quando havia necessidade, e também havia o sacrifício que era o sacrifício, aleluia, no tempo da Páscoa, que todo o Judá ia e se apresentava ao Senhor. Mas aparecem pessoas sempre que elas querem se aproveitar das coisas de Deus. E eu acredito que seja pelo dinheiro, mas é claro, irmãos, que era pelo dinheiro, por causa do dinheiro, que estes cambistas estavam lá dentro do templo de Deus, vendendo, fazendo a sua venda, fazendo o comércio dentro do templo. E hoje não é diferente também, porque hoje há quem venda água ungida, hoje há quem venda óleo ungido, hoje há quem venda envelope ungido, toalhinha ungida. É ainda pior do que a prática que estes homens estavam fazendo lá dentro do templo, porque eles estão vendendo estes objetos que, na verdade, não curam, não protegem, não guardam ninguém, porque são amuletos, e estão usando essas tais coisas em lugar do próprio Deus. E por que entrou lá em Jerusalém essa prática dentro do templo? Por causa exatamente do dinheiro. Por causa do dinheiro, do amor ao dinheiro, que eles foram fazer isso lá no templo. E hoje também é por causa disso que eles estão vendendo as coisas que devem ser sagradas, aleluia, que não devem de maneira nenhuma serem vendidas. É por causa disso, é por causa do amor ao dinheiro. Muitos fizeram do evangelho um meio de vida, fizeram das coisas de Deus uma maneira de sobreviver, trataram as coisas de Deus e a obra de Deus como uma coisa banal, como uma coisa qualquer, pelo amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo, ele falava na sua carta a Timóteo, pois o apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo sobre o amor ao dinheiro. Aleluia! Em Timóteo, capítulo de número 6, o versículos 3, aleluia, glória a Deus. Desta maneira, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras.
das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, e contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E nesse tempo, o apóstolo, ele dizia, aleluia, que não era para que Timóteo, eles tivessem uma comunhão assim, uma aproximação de comunhão cristã com as pessoas daquela época, porque alguns com certeza ensinavam outra doutrina, eles não se conformavam com as palavras do Senhor Jesus e com a doutrina que é segundo a piedade. Porque dizia o apóstolo Paulo que esses tais eram soberbos. Eles não sabiam nada, não tinham sabedoria. Eles deliravam acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, e até mesmo levava eles à contenda. Se tais estavam corrompidos, com entendimento corrompidos, e estavam privados da verdade. Mas eles estavam pensando, eles consigo, que a piedade fosse causa de ganho, quer dizer, eles tinham a obra de Deus como um meio de vida, como uma forma de sobreviver somente das coisas de Deus, ou queriam negociar as coisas de Deus, vender as coisas de Deus. Hoje, para um pregador famoso, hoje de renome, muitos querem cobrar um absurdo, ou cantores, levitas, de um lugar para outro, eles querem cobrar um absurdo em quantidade de dinheiro para poder cantar em um evento, um pregador. Muitos cobram também uma grande quantidade de dinheiro. É uma forma de comércio nas coisas de Deus. Muitos estão fazendo comércio nas coisas de Deus, das coisas de Deus, e na casa de Deus também estão fazendo comércio, porque lá eles fazem um culto, que eles chamam um culto promocional, onde eles fazem sorteios. Há sorteios de grandes, posso dizer até de grandes prêmios, porque prêmios de até 5 mil reais, 10 mil reais, e vendas até na parte que pertence à casa de Deus. Então, este mesmo Jesus, lá que entrou no templo de Jerusalém, ele continua sendo o mesmo. Ele também, com certeza, tais práticas como esta, ele não aprova na obra dele, na casa dele. Não é desse jeito. Que a vontade de Deus, que assim o obreiro faça a obra de Deus, com certeza, pelo amor ao dinheiro, eles estavam também no templo do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo disse para Timóteo que a piedade é grande ganho.
Mas quando a pessoa se contenta, quando o obreiro se contenta, com contentamento, com aquilo que Deus, ele nos dá, ele nos concede pela sua graça, pelo seu amor e misericórdia, suprindo as nossas necessidades. Aleluia! O apóstolo Paulo dizia ainda na mesma carta a Timóteo, no mesmo capítulo 6, ele dizia ainda no versículo 7, que nada nós trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. E ele dizia, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O apóstolo Paulo, ele se contentava, aleluia, somente com o sustento que Deus dava para ele, com certeza com o sustento cotidiano do dia a dia, irmãos, e com as suas vestes para se cobrir, ele se contentava com isso. Ah, irmãos, aleluia. Por que Deus, aleluia, fala que as riquezas são um perigo e até um laço? Não é, com certeza, acredito que não é pecado ser rico, ter muito dinheiro. Mas, porém, o apóstolo Paulo disse que os que querem ser ricos caem em tentação. A primeira coisa porque são duas coisas em quais os que querem ser ricos caem. A primeira delas é a tentação. Eles caem em tentação. A segunda coisa na qual eles caem é em laço. Aleluia. E também em muitas concupiscências loucas e nocivas. Tudo isso pelo amor ao dinheiro, pelo desejo em ser rico. As pessoas elas caem na tentação, em laço e em muitas concupiscências nocivas. Há uma grande consequência disso, né? E tais coisas, o desejo de ser rico, os laços nos quais tais pessoas caem, as concupiscências nos quais eles caem, a tentação por causa do desejo de serem ricos, submergem os homens na perdição e ruína. Isso é que acontece para as tais pessoas. Porque o apóstolo Paulo dizia, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Aleluia. E nessa cobiça, disse ele, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Isso aconteceu, o apóstolo Paulo, ele foi testemunha disso, ele viu pessoas que estavam voltadas, cheias do amor ao dinheiro. Então elas foram submersas
na perdição e na ruína, diz a palavra de Deus. Se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Isso aconteceu, pois o apóstolo Paulo não tinha em vista não ganhar dinheiro, não era isso, não era ser rico materialmente, de maneira nenhuma. Aleluia, glória a Deus. Pois este servo de Deus, que tinha responsabilidade pela obra de Deus, amor pelas almas, ele disse em Filipenses capítulo 3, versículos 7, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Aleluia! Glória a Deus! Que o viver para ele é Cristo e o morrer é ganho. Quer dizer, a única coisa que o apóstolo Paulo tinha como ganho era morrer, porque se ele morresse, ele morreria fisicamente. Estava falando fisicamente. Ele já não ficaria mais aqui, mas já se encontraria com o Senhor Jesus Cristo para sempre. E no capítulo 3, o versículos 7, aleluia, ele diz que o que para ele era ganho, ele reputou por perda por Cristo. E, na verdade, ele ainda dizia que ele também tinha por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Aleluia. Ele sofreu a perda de todas as coisas. Ele considerava essas coisas como escória para ganhar a Cristo. Ele não tinha o desejo, o prazer, nem ser rico. E por que foi que Judas negou ou traiu Jesus? Foi exatamente pelo dinheiro, pois o preço da traição foram 30 moedas de prata. Muitos hoje também estão traindo Jesus da mesma maneira, pelo dinheiro. Porque pelo dinheiro, irmãos, às vezes, muitos pastores, eles querem o dízimo, eles querem receber muito dízimo, o foco deles, o interesse é dízimo. Aí eles abrem as portas, abrem mão, na verdade, da doutrina, da palavra de Deus, da verdade, para os seus membros poderem viver da maneira que querem, ficarem na igreja da maneira que querem, no mundanismo, nas vaidades. Uma das coisas também pelo qual, que é pelo dinheiro que muito encheu a igreja, é o segundo casamento. O pastor ele não fala contra o segundo casamento por causa do dízimo que das pessoas que
buscam o segundo casamento. Isso é um dizimista que tem um grande dízimo. E os pastores, eles não pregam a verdade para que essas pessoas que lá estão dizimando uma grande quantidade de dízimo fiquem lá. E eles se apropriem do dízimo. Mas, infelizmente, com isso negaram Jesus, negaram o Senhor, porque abriram mão da verdade, da verdadeira pregação, da verdadeira palavra. Não repelem quem está na sua vaidade, não repelem os filhos de quem é rico lá na igreja, que estão nos seus namoros escandalosos, são com as suas vestes mundanas, que não agradam a Deus, que estão todas as suas vaidades. Por quê? Porque lá está os pais ou os parentes, as tais pessoas estão lá, pelas quais vem uma grande quantidade de dízimos. Eles acabam aceitando o pecado dentro da igreja, abrindo mão da palavra de Deus. E assim, na obra de Deus não há santificação. Sendo assim, não havendo santificação, porque a palavra foi abandonada, não há salvação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Isso tem acontecido. Porque eu acredito que Deus não está em um lenço ungido, em uma água ungida. Não está. Deus, ele está na verdade, na sinceridade. Deus, ele age na santificação. O profeta Ezequiel dizia no capítulo 7, versículo 19, que no fim a prata e o ouro daqueles que eram ricos ou daqueles que são ricos. O profeta Ezequiel estava falando sobre os tempos do fim, que é o dinheiro deles, a riqueza. Ele dizia a prata e o ouro dessas tais pessoas, aleluia, será removido. E nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, disse o profeta Ezequiel. E eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o estômago, porque disse o profeta Ezequiel, isto foi o tropeço da sua iniquidade. Aleluia! Infelizmente, o tropeço da iniquidade nos tempos passados e também nos dias de hoje. O apóstolo Paulo fazia a obra dele com sinceridade. Aleluia! Que quando, aleluia, glória a Deus, um certo dia o apóstolo Paulo estava, aleluia, se despedindo do povo, aleluia,
em um certo lugar, aleluia, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Lá em Mileto, quando ele se despede lá do povo, ele diz que ele não tinha cobiçado a prata, nem o ouro, nem o cinto, nem o vestuário de ninguém. Aleluia. Ele não fazia... O ministério do apóstolo Paulo não era edificado em coisas terrenas. O esforço dele não era por coisas materiais que perecem. Não era isso que era o fundamento do ministério do apóstolo Paulo. E, na verdade, quando Pedro e João eles entram no templo, era a hora da oração. Aleluia! Um certo homem que era posto para pedir esmola à porta do templo. Aleluia! Este homem pediu a esmola para Pedro e João. Mas Pedro e João, com João, disseram para ele, para que ele olhasse para eles. E ele olhou para eles, mas ele esperando receber deles alguma coisa, era uma oferta que ele queria. Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E disse para, aleluia, aquele homem que era coxo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia fala que o apóstolo Pedro tomou pela mão direita e levantou ele. Logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e ele saltou, se pôs em pé, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus operou esse milagre. Aleluia. Glória a Deus através desses servos de Deus. Lá em Jerusalém, na porta do templo chamada Formosa. Aleluia. E o próprio apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, ele diz desta maneira, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Quer dizer, isso, na redenção da raça humana, dos seres humanos, na redenção de Cristo, não está dinheiro no meio, não. Não é dinheiro, não são coisas materiais, não são coisas perecíveis. Deus resgatou-nos, não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Não nos resgatou Deus com estas coisas da vossa vã maneira de viver. Que nós recebemos dos nossos pais. Glória a Deus. Aleluia. Mas o apóstolo Pedro disse que foi com o precioso sangue dele, precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E quando o apóstolo João ele está na ilha de Patmos e ele recebe a revelação da parte de Deus,
Porque lá em uma certa igreja, chamada Laodiceia, lá a igreja daquele lugar, aleluia, eles diziam que eles eram ricos, estavam enriquecidos, não tinham falta de nada, mas olha, diante de Jesus, Jesus disse para o apóstolo João que eles não sabiam que eles eram um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Diante de Jesus, desta maneira, eles se encontravam, porque eles estavam somente voltados para as coisas materiais, não estavam nos princípios espirituais, não estavam edificados nos valores espirituais, não, mas em coisas materiais. Poderiam estar bem fisicamente, materialmente, mas diante do Senhor Jesus estavam numa situação muito difícil, muito deplorável, uma situação tão desagradável diante do Senhor, sem a presença de Jesus. Sem a presença de Jesus. E o apóstolo foi enviado por Deus com conselho, dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Jesus estava repreendendo a igreja de Laodiceia, porque pelo amor, pelo zelo, estava chamando a igreja ao arrependimento. Aleluia. Por quê? Porque eles eram frios. Na verdade, frios e nem quentes. Eles eram mornos. Jesus já estava para vomitá-los da sua boca por causa disso. Mas o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ainda, em continuidade à leitura que nós fizemos no começo, ele dá, aleluia, um conselho a Timóteo. Isso já é no versículo 11. Dizer para Timóteo: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aleluia! Glória a Deus! Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, disse o apóstolo Paulo, para que ele guardasse esse mandamento. Era um mandamento, mas para que ele guardasse sem mácula nenhuma diante de Deus e sem repreensão também, até que Jesus voltasse. Então é por causa disso que há muito mundanismo nas igrejas de hoje. Porque eles abriram mão do mandamento que Deus deu através do apóstolo Paulo a Timóteo, chegou até nos nossos dias de hoje. Porque Deus estava falando pela boca do apóstolo Paulo para que Timóteo fugisse de todas essas coisas que eram
o desejo, o amor ao dinheiro, o desejo de ser rico, era para Timóteo fugisse e fizesse a obra de Deus como Deus estava mandando. Então, por isso que hoje as igrejas, elas estão fora da verdade, da santificação, porque eles abriram mão dos mandamentos de Deus para deixarem todas as pessoas que querem viver do jeito que quiserem, não repreendendo, não disciplinando, não ensinando a verdade, porque querem que fiquem lá. Para quê? Tem os seus dízimos, seus grandes dízimos, suas grandes ofertas, se enriqueçam nas coisas materiais, mas espiritualmente não tem nada diante do Senhor Jesus. Então, esta palavra eu deixo esta noite. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Já vou orar nesta noite em nome do Senhor Jesus. Agradeço já a todos que estiveram aí conosco na live, acompanhando. Acompanhe-nos também aí, nos próximos dias aí, quando Deus nos permitir fazer aqui a live, irmãos. Nós queremos aí dirigir os cultos, nós estamos começando a dirigir os cultos, orem por nós. Nós estamos aqui sozinhos, eu só estou sozinho no momento, aqui em Limoeiro do Ajuru, mas estou aqui fazendo a obra de Deus, comecei a dirigir os cultos, e aí eu quero, em oração, apoio em oração, aí em nosso favor, em favor da obra, das almas. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, cada pessoa que ouviu, abençoa. Eu te peço esta noite, que o Senhor venha, meu Deus, trazer vitória, nos concedendo entendimento da tua boa palavra, tua santa palavra, conhecimento, nos dá toda a graça que nós precisamos fazer a tua obra. Toda a tua, meu Pai, graça venha sobre nós, nesta noite, estas palavras de oração, este pequeno louvor, meu Deus soberano, estas palavras que eu falei da Bíblia, aceita no teu trono, recebe no trono da tua glória, responde dos altos céus, aceita como algo agradável a ti, em nome do teu Filho Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, aleluia. Irmão Nildo aqui de Limoeiro do Ajuru, que está falando, né? Irmão Nildo e vocês, aleluia, deixem o seu like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.